Meus irmãos, boa noite. Quero convidar a todos a se colocarem de pé. Vamos começar o nosso culto da noite, mas vamos fechar os nossos olhos antes e vamos orar a Deus. Senhor, nós somos gratos pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que o Senhor, Pai, nessa noite fale aos nossos corações de maneira poderosa e que nós, Pai, independente das circunstâncias, tenhamos em nossos lábios palavras de louvor ao Teu santo nome, Pai. No nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Amém. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a Ti, Jesus. Você pode cantar mais uma vez? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há. Tudo que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao Teu. Sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a Ti, Jesus, eu Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja por todos vocês. Nós vamos agora fazer a leitura da Palavra de Deus. Nós vamos ouvir o que Ele nos diz através do Evangelho de Mateus, capítulo 24, os versículos do 1 ao 14. Mateus 24, de 1 ao 14. Vamos ouvir o que Deus nos fala por meio da sua palavra.
Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém nos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Deus abençoe a sua palavra e que nós possamos observar e viver conforme Deus nos tem ensinado a viver na presença dele. Vamos continuar o nosso culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Lute forte contra o bem, já guerra do pecado, mas os seus clamores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. Celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois a Cristo, soberano galardão de Deus ministro. Do poder do meu Senhor, para servi-lo com
Jesus, né? Para que não venhamos a cair e nem desanimar. Seu passar
pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Senhor, como é bom podermos descansar no Senhor, saber que, independente das circunstâncias, o Senhor, Pai, sempre tem os seus braços estendidos, Pai, para nós, e nós podemos depositar a nossa confiança no Senhor, Pai. Que os nossos olhos nessa noite estejam atentos, fixos no Senhor, e que possamos ter uma vida, Pai, segundo o Senhor quer para cada um de nós, Pai. Que possamos abandonar o nosso eu, as nossas vontades, e que possamos estar atentos ao que o Senhor quer fazer em nós e por meio de nós, Pai. Continue a falar conosco essa noite. Use o teu servo pastor e que ele venha falar do Senhor, não de si mesmo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido as crianças para virem à frente, para a gente poder orar. Irmãos, vamos então orar pelas crianças, pelo culto infantil e também para recebermos a palavra do Senhor, que vamos ser instruídos pelo Espírito Santo acerca do texto de Mateus 24, 1 ao 14. Oremos. Pai de amor, obrigado pela vida destas crianças. Abençoa cada uma delas, que elas cresçam, Pai, em estatura, sabedoria e graça para com o Senhor e todas as pessoas em sua volta, e a vida delas na tua presença. Que o Espírito Santo as ensine a conhecer o Senhor, a andar na tua presença e a seguir a Jesus como Salvador delas. Abençoa seus pais, abençoa o culto infantil que elas vão celebrar a ti, e abençoa a tua palavra que vamos receber também neste momento. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, nesta noite nós vamos refletir sobre o tema perseverar em Cristo. Naturalmente que alguém só pode perseverar em Cristo porque está em Cristo. Uma pessoa que não está em Cristo não tem por que perseverar nele. E por que devemos perseverar em Cristo? Porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor, o soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores da nossa vida. E é por causa dele que nós temos vida eterna com Deus. Então precisamos perseverar nele. A palavra de Deus diz que nós devemos olhar para ele, autor e consumador da nossa fé. Porque somente por ele
vamos poder um dia estar junto do Pai eterno. Vamos poder entrar no novo céu e na nova terra. E esta recomendação de sermos perseverantes nele, ela foi feita diante de uma situação de aflição e de tribulações no mundo. E Jesus fez essa recomendação antes mesmo que estas aflições e tribulações pudessem acontecer. Tudo começou com o desejo dos discípulos de mostrar para ele as edificações do templo de Jerusalém. Com sólidas, aquelas construções belas e bem ornamentadas. Mas Jesus disse o que para eles? Disse o seguinte: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E Jesus está falando para eles que aquele templo seria destruído. E, incrível, seria a segunda vez que a nação de Israel sofreria a destruição do seu templo. O templo que eles estavam ali observando foi o segundo templo reconstruído na época do profeta Ageu, e depois ele foi remodelado por Herodes, e um templo realmente bonito, cuja glória era ter a presença de Jesus nele, porque essa foi a promessa de Deus quando estavam reconstruindo esse templo. Ou seja, a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. E Jesus está dizendo: esse templo vai ser destruído, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Logo mais adiante, um tempo depois, os discípulos, em particular com Jesus, perguntam: Senhor, quando é que isso vai acontecer? Quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Agora os discípulos, eles estão pensando na segunda vinda de Cristo. Os discípulos estão pensando no dia do julgamento final, do juízo final, quando Deus vai julgar o mundo, quando todas as pessoas terão que estar diante do trono de Deus e do seu tribunal de justiça. Quando vai acontecer isso? Aí Jesus começa a dar algumas indicações do que aconteceria antes que houvesse a sua segunda vinda. O que Jesus disse? Não deixem que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo que são o Cristo. E ao longo da história a gente vê que muitos falsos cristos têm surgido. E até nos dias atuais ainda existem alguns falsos cristos. Porque o verdadeiro Cristo, quando ele vier, ele virá nas nuvens dos céus, todas as pessoas o verão, e ele então julgará o mundo segundo as obras de cada um. Então ele diz: ao som da última trombeta. Aí a gente tem que lembrar do Apocalipse, né? São 7 anjos tocando 7 trombetas, e na última trombeta, a 7ª, Jesus então voltaria. São indicações que Jesus deu dos acontecimentos do fim. E estes cristos que têm surgido são falsos, porque eles não têm nenhum poder
são meramente homens. E mesmo que usados pelo inimigo das nossas almas fizessem algum sinal, eles não têm a autoridade divina que Jesus tem. Jesus não é apenas o Filho de Deus vindo a este mundo, ele é Deus que se fez homem para vir a esse mundo para nos salvar. Então Jesus disse: ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Notem que Jesus está dizendo: não deixem serem enganados, mas muitos vão ser enganados. Por que alguém possa ser enganado ou enganada? Porque não conhece o verdadeiro Cristo. Haja visto que até o próprio povo de Israel hoje estão esperando a vinda de Cristo em sua primeira vinda. Então, o Cristo que vai se manifestar para eles como o Messias que eles vão entronizar é um falso Cristo, porque não é o Cristo de Deus, o Deus feito homem, que veio para nos buscar e salvar, porque ele já veio, e quando ele voltar novamente, ele voltará para ser juiz de toda a terra. Notem que Jesus, ele vem duas vezes. A primeira vez, Jesus vem como Salvador, como a palavra de Deus diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, quem não crê já está condenado. Em João 3, 17 e 18. Mas Jesus, em sua segunda vinda, ele não vem mais como Salvador, ele vem como juiz. E cada um dará conta de si mesmo a Deus. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado. E a condenação é viver uma eternidade longe de Deus, sem o conforto da presença de Deus, sem a paz de Deus, sem a alegria que Deus concede, sem toda a bênção que é necessária para a nossa felicidade. Mas além dos falsos cristos, Jesus ele fala de outras situações, guerras e rumores de guerras. O mundo, desde que as pessoas passaram a disputar entre si o poder e o domínio territorial, como nações e reinos, tem feito guerras entre si. Mas Jesus, ele está falando que isso seria muito mais e muito mais terrível nos últimos dias. Hoje o nosso mundo está preparado, se fosse o caso de uma autodestruição, de acabar com ele muitas vezes em função das armas nucleares que existem hoje. Mas não se assustem, né? Porque o mundo não vai acabar numa terceira guerra mundial se ela acontecer. O mundo só vai acabar quando Jesus voltar. Porque a palavra dele é verdadeira. Ou seja, o mundo só vai acabar quando os céus em fogo se desfizerem. Os elementos, ou seja, sol, lua, estrelas, que haverão de cair no firmamento, em fogo se desfarão. E toda a terra e tudo que nela há se queimará. E aí novo céu e nova terra serão estabelecidos por Deus pelo seu poder, assim como ele fez tudo no começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no fim, Deus faz novo céu e nova terra. Lá no Gênesis, o primeiro casal desobedeceu a Deus, foi expulso da presença dele,
e trouxe para nós a experiência de morte. Agora no Apocalipse, no final, nós vemos a ressurreição, ou seja, voltar novamente à vida pelo poder de Cristo, estando com Cristo. E é interessante lembrar que não só os salvos serão ressuscitados, mas os perdidos também. Salvos ressuscitam para viver com Cristo no novo céu e na nova terra. Perdidos ressuscitam para poder receber o castigo eterno, uma existência eterna sem Deus. Meus irmãos, isso são os ensinamentos de Cristo, isso são os ensinamentos de Deus. E pela fé precisamos crer na veracidade deles. E pela fé precisamos viver na presença de Deus de acordo com a sua vontade para a nossa vida. Viver de acordo com o caráter de Deus. Viver de acordo com uma vida em que somos bênçãos uns para os outros e glorifica a Deus. Então, guerras, rumores de guerras, é tudo que a gente tem visto nos dias de hoje, né? Mas não apenas guerras e rumores de guerras. Jesus diz: não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, poderíamos afirmar que nós estamos vivendo num tempo que Jesus chamou de princípio das dores. Porque o nosso mundo hoje, ele está em convulsão. Ou seja, ele está totalmente desalinhado em termos da verdade, da justiça, do amor, da santidade. Ou seja, está totalmente contrário ao propósito de Deus, à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então a imoralidade cresce, a violência aumenta, a corrupção, ela está em todos os segmentos da sociedade. E o ser humano, ele, em nome da sua liberdade e do seu desejo de ser feliz, ele vive as situações mais absurdas que possamos imaginar. Princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Deus está falando dos discípulos dele. Vocês vão ser atribulados, perseguidos, vão matar vocês. A gente está, vez por outra, vendo nos noticiários que a igreja X foi atacada no país tal, foi incendiada, foram assassinados barbaramente, pessoas estão lançadas na prisão, tudo por causa do nome de Jesus. Por que o nome de Jesus se torna tão odiado? Alguém que só fez o bem por onde ele passou. Por que o nome de Jesus se torna tão rejeitado, uma vez que tudo o que ele queria era a salvação das pessoas? Então, é uma questão incompreensível, é uma cegueira espiritual, é uma luta contra Deus, que não é meramente humana, ela é também diabólica. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Não pensem vocês que o maligno, ele vai apresentar as coisas com uma cara de horrível. Ele vai fazer tudo para que o horrível se pareça doce, benigno.
mas ele está aprisionando as mentes e os corações das pessoas. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Eu fico imaginando por que alguém é capaz de lançar mão e matar alguém. Não há sensibilidade na vida dessas pessoas. Onde está o amor? Onde está o espírito de fraternidade? Mas aqui está dizendo que as pessoas vão trair umas às outras, vão odiar umas às outras, vão escandalizar-se por causa do nome de Jesus. As pessoas fazem tudo de errado, depois perguntam: por que o senhor deixou acontecer isso? Foi porque elas quiseram fazer. Foi porque elas quiseram viver daquela forma. E Deus lhes permitiu agir da forma inadequada que agiu, para que cada um se responsabilize pelos seus próprios feitos. Então, e diante disto, nesse tempo de tribulação, de ódio, de perseguição, de mortes, levantariam muitos falsos profetas. É só vocês entrarem no YouTube que vocês vão ver profecia para todo tipo de gosto. Que Deus me mostrou isso, que Deus me fez ver isso, que Deus falou isso, que Deus falou aquilo outro. Tudo um sensacionalismo para chamar a atenção para si. Aí você vê claramente: não é isso que Deus está falando, não é isso que Deus está fazendo. Até mesmo se nós hoje quiséssemos mudar esse quadro ruim que está acontecendo no mundo, entre as nações, nós não conseguiríamos, porque Deus disse que iria acontecer, não porque deveria acontecer como está acontecendo, mas porque as pessoas estão agindo desta forma, e Deus está permitindo que elas façam o que elas estão fazendo. E a palavra dele está se cumprindo, porque ele já anteviu tudo o que está acontecendo. Então, muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Já pararam para perceber que às vezes tem pessoas que seguem determinadas lideranças humanas, endeusando-as, onde os holofotes estão voltados para elas, e por mais que se mostre a loucura e o erro destas pessoas, essas pessoas não conseguem se desvencilhar delas. É como se houvesse um encantamento, um aprisionamento, em que não se importa com o caráter do profeta que está orientando a vida delas. Então, muitos falsos profetas, e eles enganarão a muitos. E aí Jesus ainda diz: olha, o pecado ainda vai se multiplicar mais, a iniquidade vai se expandir mais. E sabem de uma coisa? Toda essa maldade, ela se desenvolve diante do conhecimento que as pessoas têm da verdade. As pessoas estão errando, não por ignorância, mas por escolha de um estilo de vida contrário àquele que Deus estabelece por meio de Cristo na sua palavra para a nossa vida. Elas estão errando sabendo que elas estão fazendo as coisas contrárias que deveriam fazer da boa moral, certo? Mas para elas, a imoralidade
é o certo da vida delas. Há pessoas tão mentirosas que elas acreditam nas suas próprias mentiras como verdade. Elas repetem tanto a mentira que para depois ela se tornar verdade ou eles acreditarem na mentira que elas proferem como verdade. Mas o Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor da nossa vida, que não muda, que será sempre santo, será sempre perfeito em sua justiça, será sempre perfeito em seu amor, Deus que não muda, Ele vai trazer a juízo todas as pessoas. E no Apocalipse capítulo 21 vai dizer que Ele vai assentar-se no seu trono, o Senhor Jesus, e todas as pessoas, independente da sua posição de poder ou econômica ou social, terão que estar perante grandes e pequenos, todos estarão perante o seu trono de justiça. E naquele dia, então, não é nem dia de fazer leitura de erros para considerar os erros de cada um, é fazer a leitura da sentença de cada um. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: Ele vai fazer a leitura dos nomes daqueles que são dele num livro chamado Livro da Vida de Jesus, o livro do Cordeiro. Mas Ele vai destinar a perdição e condenação eterna àqueles cujos nomes estão escritos nos livros, ou seja, outros livros que não é o livro da vida de Jesus, conforme as obras de cada um. E Deus tem o poder e dará a capacidade de cada um de, num só relance, conhecer a sua real situação espiritual diante de Deus e saber qual é a sentença da sua vida. Agora, você pode estar completamente tranquilo ou seguro, tranquila e segura se você está com Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus declara: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a vida deste mundo, mas são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ou não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nossa segurança, nossa tranquilidade é Jesus. E precisamos sermos perseverantes nele. E aí ele diz o seguinte, que o Evangelho será pregado por todo o mundo para testemunho para todas as nações. De forma que ninguém terá a desculpa de dizer: eu não sei, eu não sabia a respeito de Jesus. Eu não sabia que deveria me arrepender e me viver de acordo com a palavra de Deus. O Evangelho será pregado a todos para testemunho de salvação e de condenação. É isso que Jesus disse: quem crê é salvo, quem não crê está condenado. Crê em quê? Em Jesus. E Jesus é o quê? É o próprio Evangelho, a boa nova de salvação. Então o Evangelho será conhecido de todas as nações. Às vezes a gente fica pensando, todas as pessoas em geral, ou todas as nações? Queremos crer que sejam todas as pessoas em geral. Mas isso não é difícil de acontecer. Se depender da igreja para falar de Cristo a todas as pessoas, eu até imagino que vai ser muito difícil o Evangelho chegar a todas as gentes. Mas é a igreja que vai continuar pregando sim o Evangelho. E Deus tem os seus meios de fazer com que ele chegue a todas as pessoas. Hoje, um dos meios mais fáceis do Evangelho penetrar em todos os lugares, explicitamente, é a internet. E a palavra de Deus está sendo pregada em todas as línguas. Então, mesmo que uma pessoa
não tivesse nunca tido contato com o Evangelho, ela poderá ouvir o Evangelho através da internet. Porque a internet está acessível a todas as pessoas. Embora alguns países tenham procurado fazer o seu bloqueio, né, e não permitir que as pessoas vejam senão aquilo que eles aprovam. E essa é uma questão também do fim, irmãos. Nós estamos caminhando para um tempo em que todas as liberdades e direitos individuais serão suprimidos. As pessoas viverão totalmente sob o domínio do Estado. Você poderá e deverá ser o próprio cartão de crédito ambulante. A palavra de Deus fala da marca da besta, em que o indivíduo vai ter na mão direita ou na testa uma identificação. Vamos pensar no chip. Você passa no leitor eletrônico, você é o próprio cartão. Débito ou crédito? Ou você está bloqueado por causa dos seus posicionamentos ideológicos? Bloqueado porque você não cumpriu as exigências do controle social que deveria obedecer. Nós estamos caminhando para isso. Faz parte do fim. Então, um homem que se levanta como líder no mundo, que a Bíblia chama ele de homem da iniquidade, e que o seu número seria 666. Isso deveria nos assustar. Os problemas que estão acontecendo nas nações à nossa volta devem nos assustar. Os levantes de nação contra nação, reino contra reino, devem nos assustar. O crescimento e expansão do pecado, da iniquidade, em que o amor de muitos vai esfriar, deve nos assustar. Sermos perseguidos, odiados, mortos, deve nos assustar. O Senhor Jesus está dizendo que não devemos nos assustar por isso. Devemos pensar que tudo isso é uma preparação, embora terrível quanto à vivência na terra, mas uma preparação de glória pela vinda e a manifestação dele. E que se alguém tirar a nossa vida, vai estar simplesmente nos dando a oportunidade de sermos transportados para a presença gloriosa de Deus. O que a gente não pode fazer é viver na ansiedade e no medo, antevendo sofrimentos, sofrendo por antecipação e morrendo de medo dos sofrimentos que possamos passar. Nós precisamos conservar nossa fé em Cristo, precisamos ser perseverantes nele. Como ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse é salvo. Perseverando em Cristo. Olhe para Jesus. Aceite o desafio de viver para Ele. Aceite sofrer por amor dele. Nunca se conforme com este mundo para fazer as coisas erradas deste mundo em função de uma justiça própria. Mas sempre pratique a sua fé em Cristo e viva de acordo com a palavra de Deus. E seja preparado ou preparada para encontrar com o Senhor, seja pela morte ou pela segunda vinda dele, que ele prometeu que vai acontecer. Então precisamos perseverar em Cristo. Não nos deixemos ser enganados por falsos cristos e falsos profetas. Não nos deixemos enganar por falsos cristos e falsos profetas. Primeiro, a gente precisa saber quem é o nosso Cristo. O Filho de Deus, o nosso Salvador e Senhor, Ele está à direita do Pai, Ele está espiritualmente conosco em nosso coração, e quando Ele voltar, nós o encontraremos com Ele nas nuvens,
se ainda estivermos vivos nesse dia. Porque se já tivermos morrido, já teremos nos encontrado com Ele e agora estaremos voltando com Ele para receber o nosso corpo ressuscitado de volta. Para entrar com Ele no novo céu, na nova terra, em glória. E sobre os falsos profetas, vocês precisam ver, eles realmente estão falando a palavra de Deus. Você precisa saber que você precisa entender a palavra de Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa meditar a Bíblia, você precisa ver se esses homens estão pregando de acordo com o caráter de Cristo e segundo a palavra de Deus. Vejam as obras deles, vejam as intenções deles, para que vocês possam identificá-los. Eles vão se parecer muito com o profeta de verdade. Jesus disse: se possível for, enganariam os escolhidos de Deus. Mas você que conhece a palavra de Deus sabe quem está falando verdadeiramente em nome de Deus, se é Deus mesmo que está usando aquela pessoa. Se ela fala em nome de Deus, ela está falando em nome dela própria, né? Os holofotes é a honra, a glória, o poder, a majestade de Cristo, ou ela querendo ser ou receber reconhecimento? Quem é a autoridade? É o próprio Cristo. Nenhum líder pode se chamar profeta de Deus tem um domínio sobre a vida de outro, ou possa manipular ou controlar a vida de alguém que ele diz que é sua ovelha, porque a ovelha é de Cristo, a igreja é de Cristo, a obra é de Deus, e ele próprio precisa ser de Cristo e de Deus para conduzir o que é de Deus. Então, não nos deixemos enganar por falsos cristos e falsos profetas. Vamos perseverar em Cristo. Não nos assustemos diante da degradação moral e espiritual do mundo. O mundo vai se deteriorar mais e mais. Não pense que o mundo vai melhorar. Não pense que vai haver justiça social. Não pense que vai haver solução dos problemas humanos. Não. O mundo vai piorar cada vez mais. Porque a iniquidade ou o pecado vai proliferar. E as pessoas serão cada vez mais insensíveis e egoístas, individualistas. E maldito é o homem que confia no homem. Precisa confiar em Deus, somente em Deus. Não confie na sua própria capacidade, habilidade de resolver as questões da vida. Confie em Deus. Ande segundo a palavra e a promessa de Deus para a sua vida. E não se deixe esmorecer. Não esmoreça, não enfraqueça a sua fé. Cultive a sua fé. Como é que devemos e podemos cultivar a nossa fé? Pela palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela sua palavra. Quer ter a sua fé fortalecida? Lê a Bíblia. Quer ter a sua fé aumentada? Pratique os ensinos bíblicos que Deus tem falado com você. Olhe para Jesus. Jesus é a manifestação prática de tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Porque Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a vida. Olhe para Jesus. Então, não se deixe enganar por falsos cristos e falsos profetas. Não se assuste diante da degradação moral e espiritual do mundo. Permaneça fiel a Jesus e não enfraqueça em sua fé. Cultive a sua fé. E, finalmente, então, eu quero trazer as palavras finais do Senhor Jesus. Aquele que perseverar até o fim, esse é o que se sabe. Como você pode ser perseverante? Olhando para Jesus e dependendo dele, porque se você achar que vai ser capaz de superar todas essas dificuldades que Jesus apresentou, que aconteceriam nos últimos dias,
você vai ser perdido, porque você é fraco. Você é fraca. O que é que Jesus disse? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, somos fracos. Precisamos do poder de Deus na nossa vida. Precisamos do Espírito Santo conosco, nos ensinando, nos fazendo lembrar o que nos foi ensinado, nos ajudando, nos confortando e nos conduzindo em toda a verdade. E a verdade é Jesus, a verdade é Deus, a palavra é Deus. Então permaneçam em Cristo, sejam perseverantes nele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente por Ele, tão somente por Ele, é que vamos ao Pai. Ele vem nos buscar, mas Ele está conosco, Ele está andando conosco pela fé, em espírito e em verdade. Nós estamos andando com Ele pela fé, em espírito e em verdade. Nós já recebemos dele toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, porque Ele é o nosso representante junto do Pai. Então Ele está à direita do Pai e Ele representa todos nós ali. E toda a oração que fazemos em nome dEle é uma oração confirmada por Ele. Como Ele diz, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome eu farei, para que eu, o Filho, seja glorificado no Pai, e para que o Pai também seja glorificado no Filho. Irmãos, sejamos firmes, sejamos constantes, sejamos abundantes no Senhor Jesus, sejamos perseverantes nele, porque senão o nosso amor também vai esfriar e a nossa fé vai ser tão fraca que ela nem poderá ser chamada de fé. Porque até os demônios acreditam também, mas acreditam estando em condenação e em condenação vão permanecer. Que a nossa salvação ela venha raiar como o sol do meio-dia, como diz a palavra de Deus, a luz do justo, o caminho do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, a madrugada que vai brilhando até o sol estar ao meio-dia, pino, em pleno dia. O sol que traz calor e vida para toda a terra. Então Jesus é o nosso sol da justiça. Jesus é a nossa vida. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos e nele temos a vida eterna. Glória a Jesus, glória ao nosso Pai eterno. E que cada um de nós seja firme e perseverante em Cristo. Amém? Vamos então orar e assim encerrar nosso momento de reflexão. Pai de amor, muito obrigado, porque o Senhor nos ama tanto e tem falado conosco, tem nos ensinado, tem estado conosco, tem nos guardado no Teu nome para o dia de Cristo. O Senhor tem preservado a nossa fé e tem nos ajudado a nunca nos afastarmos do Senhor, mesmo quando em fraquezas erramos. O Senhor sempre tem nos trazido de volta ao Teu aconchego. Muito obrigado. Ajuda-nos para que nós não envergonhemos o Seu nome, não entristeçamos o Espírito Santo e assim possamos ser perseverantes no Senhor Jesus. E também, Pai, para que possamos enfrentar todas essas situações difíceis que o Senhor Jesus nos disse que aconteceriam nos últimos tempos, para que em nosso tempo, quando cada uma dessas coisas acontecerem, estejamos firmes no Senhor, guardados no Senhor e fiéis a Ele, para honrar o Senhor Jesus e para dar a nossa vida também por Ele e para Ele. Guarda a Tua igreja, guarda, Senhor, todo o Teu povo sobre a terra. Derrama as Suas bênçãos sobre cada um de nós, os Teus filhos. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença e que possamos Te servir, não simplesmente por obrigação ou por medo, mas com alegria e por amor, por obras e verdade. Em nome de Jesus eu oro. Amém.